Em 2020, um relatório da ONU revelou algo que parecia ficção científica. Durante um conflito na Líbia, um drone militar teria perseguido e atacado combatentes sem receber nenhuma ordem humana direta. Ele identificou o alvo, tomou a decisão e executou o ataque. Se isso for verdade, significa que algo histórico já aconteceu. Pela primeira vez na história moderna, uma máquina pode ter decidido sozinha atacar um ser humano. E isso levanta uma pergunta que poucos estão fazendo. Será que a inteligência artificial já começou a mudar as regras da guerra? Olá, curiosos! Se você pensar na história da guerra, ela sempre seguiu um padrão relativamente claro. Primeiro vieram as armas de metal. Depois a pólvora. Depois tanques, aviões e mísseis. Cada avanço tecnológico mudou completamente o equilíbrio de poder entre países. Mas agora estamos entrando em algo diferente. Porque pela primeira vez, a tecnologia não está apenas aumentando o poder militar, ela está começando a tomar decisões. E isso pode transformar completamente a forma como guerras acontecem. Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. E deixa o like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. Durante séculos, vencer uma guerra dependia de 3 fatores principais: soldados, recursos e estratégia. Mas a tecnologia sempre mudou esse equilíbrio. Quando a pólvora surgiu na Europa medieval, castelos que antes eram praticamente impossíveis de invadir começaram a cair. Quando aviões apareceram na Primeira Guerra Mundial, o campo de batalha deixou de ser apenas terrestre. E quando armas nucleares foram desenvolvidas, a própria ideia de guerra entre grandes potências mudou completamente. Mas todas essas tecnologias tinham algo em comum. Elas ainda dependiam de decisões humanas. Alguém precisava apertar o gatilho. Alguém precisava dar a ordem. Agora, pela primeira vez, isso pode estar começando a mudar. Hoje, um campo de batalha moderno gera uma quantidade absurda de informação. Satélites capturam imagens constantemente. Drones monitoram territórios inteiros. Sensores detectam sinais de radar, movimentação de tropas e comunicações eletrônicas. Um único conflito moderno pode gerar milhões de dados por minuto. O problema é simples. Nenhum ser humano consegue analisar tudo isso em tempo real. E em guerras modernas, tempo significa sobrevivência. Se um comandante demora minutos para tomar uma decisão, pode ser tarde demais. E é exatamente nesse ponto que a inteligência artificial começa a se tornar extremamente valiosa. Sistemas de inteligência artificial já são usados por forças militares para analisar grandes quantidades de dados. Eles conseguem, por exemplo, identificar veículos em imagens de satélite, detectar padrões de movimentação militar, prever possíveis rotas de ataque. Em alguns casos, esses sistemas conseguem encontrar padrões que seriam praticamente invisíveis para analistas humanos. Um algoritmo pode analisar milhares de imagens e detectar pequenas mudanças em um território, como veículos aparecendo em determinada região, ou movimentação incomum perto de uma base militar. Isso permite prever possíveis ações inimigas antes mesmo que elas aconteçam. Mas isso é apenas o começo. Talvez o exemplo mais visível dessa nova era da guerra esteja nos drones. Drones militares já são usados há anos. Mas os modelos mais recentes estão ficando cada vez mais autônomos. Alguns utilizam sistemas de visão computacional capazes de reconhecer veículos, identificar estruturas, rastrear movimentações suspeitas. Em vez de apenas enviar imagens para operadores humanos, esses drones conseguem interpretar o que estão vendo. Isso reduz drasticamente o tempo entre detectar uma ameaça e reagir a ela. E em combate, segundos podem fazer toda a diferença. Agora imagine algo ainda mais impressionante. Em vez de um único drone, dezenas, ou até centenas, todos conectados, todos trocando informações em tempo real. Esse conceito é conhecido como enxame de drones. Cada unidade funciona como parte de uma rede. Se um drone detecta algo importante, todos os outros recebem essa informação imediatamente. Esse tipo de sistema pode adaptar estratégias automaticamente, mudar rotas, evitar defesas inimigas e até coordenar ataques. Tudo em questão de segundos. Mas a inteligência artificial não está mudando apenas o campo de batalha físico. Existe outra dimensão da guerra que muitas pessoas nem percebem.
A guerra digital. Ataques cibernéticos podem atingir usinas elétricas, redes bancárias, sistemas de comunicação, infraestruturas críticas. Alguns desses ataques são tão rápidos que humanos não conseguem reagir a tempo. Por isso, sistemas de defesa digital já utilizam inteligência artificial para detectar e bloquear invasões automaticamente. Em alguns casos, esses sistemas conseguem identificar ataques antes mesmo que eles sejam totalmente executados. Agora eu quero saber uma coisa. Você imaginava que a inteligência artificial já estava sendo usada dessa forma em cenários militares? Se esse tema está expandindo sua visão sobre o mundo, deixa o like agora. Isso realmente ajuda o canal a continuar produzindo vídeos como e toda essa tecnologia está criando um debate enorme entre cientistas, militares e governos. A grande pergunta é: até que ponto máquinas deveriam tomar decisões em guerras? Hoje, a maioria dos sistemas ainda exige supervisão humana para decisões letais. Mas à medida que os conflitos ficam mais rápidos e complexos, essa pressão aumenta. Porque algoritmos podem reagir em milissegundos. Humanos não. Alguns especialistas acreditam que armas totalmente autônomas podem se tornar comuns nas próximas décadas. Outros defendem que regras internacionais precisam ser criadas antes que isso aconteça. Imagine um campo de batalha daqui a algumas décadas. Drones patrulhando constantemente o céu. Robôs terrestres monitorando territórios. Satélites analisando cada movimento no planeta. E algoritmos processando tudo isso em tempo real. Humanos ainda estarão presentes. Mas muitas decisões podem ser assistidas, ou até iniciadas, por máquinas. Isso pode tornar guerras mais rápidas, mais tecnológicas e possivelmente mais imprevisíveis. A inteligência artificial não é apenas mais uma inovação militar. Ela pode mudar algo muito mais profundo: a forma como decisões de guerra são tomadas. Pela primeira vez na história, estamos entrando em um mundo onde máquinas podem analisar conflitos, prever estratégias e reagir mais rápido do que qualquer ser humano. E isso levanta uma pergunta que talvez defina o futuro da segurança global. Se as máquinas conseguem tomar decisões melhores e mais rápidas, até onde estaremos dispostos a deixá-las decidir? Se esse vídeo fez você enxergar o futuro da guerra de um jeito diferente, compartilhe com alguém que também gosta de entender o mundo. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Até a próxima, curiosos!